Aí agora, subindo um pouco mais, os seus tornozelos. Sinta os seus tornozelos. Como estão os seus tornozelos? Sentindo agora as suas pernas, a batata das suas pernas. Vá percebendo se tem algum ponto de tensão. Faça algum movimento para relaxar. Esse é um momento de presentificação, de inteireza, instante de você estar disponível para o momento de aprendizagem que iremos vivenciar por todo esse dia. É uma alegria imensa estar aqui. E vamos dar continuidade falando sobre o corpo, né? Onde é que está o corpo na aprendizagem? Valon, ele já dizia que o nosso corpo, né, ele se desenvolve através do ato motor. A criança não fala, mas ela se comunica através do corpo. E quando ela se comunica através desse corpo, ela gera um movimento, um pensamento, uma ação do adulto. Então, a gente olha para o bebezinho ali, né? E ele vai se comunicando com a gente através do gesto. É a face que sorri, faz a carinha de azedo, de que não está gostando. A criança ela vai aprendendo o mundo através do corpo dela. É tocando, é explorando. Ela vai explorar o próprio corpinho dela. E tudo que ela vê, ela quer pegar, ela quer manipular, né? Ela quer conhecer. Então, o nosso corpo... ele é um caderno de registros das nossas experiências neste mundo. E esse processo, ele acontece ao decorrer da vida. E eu acho interessante, porque muitas vezes, quando a gente trabalha com a psicopedagogia, no senso comum ainda aquela percepção de que a psicopedagogia é um campo de conhecimento referente à intervenção somente com crianças. Só que o nosso desenvolvimento e as nossas habilidades de aprendizagem, elas perpassam a nossa vida inteira. Todo dia a gente aprende, todo dia é dia de aprender, né? E enquanto a gente vive, enquanto a gente respira, a gente vai desenvolvendo nossas habilidades, inclusive as nossas habilidades motoras, né? Os nossos movimentos. Tem gente que depois que não tem mais o que fazer da vida, vai aprender a dançar, vai aprender a fazer uma atividade física diferente. Então, a gente está sempre se conectando com o nosso corpo, renovando as nossas células, a nossa plasticidade cerebral, através do nosso ato motor, através das conexões que a gente faz consigo mesmo, né? Na minha experiência docente, né, com alunas e alunos de psicopedagogia, a gente sempre vê as questões da aprendizagem desse ser humano. E quando se observa, quando a gente pede para pensar, analisar os contextos, os ambientes, as vivências, as experiências dessas crianças, principalmente na era atual, na era digital, em que as crianças estão muito tempo com o celular, né? E o celular tem se tornado uma prioridade, né? A gente se pergunta: onde é que está o corpo na aprendizagem e onde o corpo deveria estar na aprendizagem? Né? As nossas gerações teve uma vivência, uma experiência bem diferente das gerações atuais. Eu vi muitas alunas, né, de pós em psicopedagogia dizerem que, quando as crianças voltaram da pandemia, elas voltaram com muito comprometimento motor,
de coordenação motora ampla, de movimentar, de equilíbrio, de tonicidade, de tantos e tantos aspectos, e como isso estava refletindo, repercutindo na aprendizagem das habilidades acadêmicas delas, né? Então, a gente está sempre se perguntando onde é que está o corpo na aprendizagem e onde é que o corpo deveria estar. Até porque também, fora a pandemia, se a gente não pensar no contexto da pandemia, a gente ainda encontra na prática pedagógica muitas atitudes, comportamentos, ou uma dinâmica de sala de aula que engessa o corpo, que prende o corpo, que não permite o corpo se movimentar. Principalmente na educação infantil, quando a gente vê práticas docentes que vai pulando as etapas do desenvolvimento infantil da criança, né? Eu sempre digo assim, isso é querer botar o carro na frente dos bois, né? Não, mas é porque os pais querem que o menino já esteja lendo, já esteja escrevendo, porque é o filho de fulaninho, o filho de cicraninho. Mas eu digo, o especialista é você. Quem entende aprendizagem é você. Quem entende desenvolvimento infantil é você, não é o pai, não é os terceiros, é você, o profissional. Então, você precisa dialogar e mostrar, porque quando não se faz isso, lá na frente a gente vai vendo as dificuldades, e junto com essas dificuldades vem um monte de CID. É dislexia, descalculia, desortografia, TDAH, e por aí vai. Quando muitas vezes não é. É porque pulou etapas. O corpo estava fora do lugar onde deveria estar dentro do processo de aprendizagem. Eu li esse livro de A Inteligência Aprisionada, de Alicia Fernandes, há muitos anos atrás. Eu acho que eu não tinha nem feito curso de após em psicopedagogia. Eu estava em sala de aula lidando com crianças com problema de aprendizagem, desesperada, porque eu queria resolver o problema das minhas crianças tudinho. E aí eu fui atrás, por que problemas de aprendizagem, por que dificuldades de aprendizagem? E eu fui ler esse livro da Alicia. E quando eu me deparei com essa história, a história de Maria Sol, quem já leu essa história de Maria Sol? Eu fiquei muito impactada. Mas era a realidade, é a realidade, né? Eu me lembro ainda quando eu era criança, ou quando ainda eu passava por alguns momentos escolar, aquela pilha de caderno assim em cima da mesa da professora para corrigir, né? Ou às vezes a professora levava a pilha de caderno para casa para corrigir. E eu me senti tão impactada quando eu li, eu digo, uau, porque nos nossos dias atuais ainda é assim. É a pilha de caderno, que foi o sonho da Maria Sol, né? Para quem não leu a história, deixa eu dar um resuminho. A Maria Sol, né, ela estava em processo de intervenção psicopedagógica com a Alicia, e ela conta que tinha tido um pesadelo, um sonho ruim, né? Que ela e os outros coleguinhas estavam tudo como se tivesse transformado em cadernos estocados um em cima do outro da mesa da professora. E ninguém podia ver o que estava à frente, ou seja, o objeto de conhecimento, porque um estava tapando a visão do outro, daquele estoque de cabecinhas e cadernos assim, né? E aí isso me inquietou e vem me inquietando, é tanto que realmente eu fui buscar mais conhecimento também na área da psicomotricidade, sobre o movimento humano, né? O que é que a Alicia diz? Desde o princípio até o fim, a aprendizagem passa pelo corpo. Que o corpo coordena e a coordenação resulta em prazer. Prazer de domínio. É o prazer de saber fazer. É o prazer de mostrar que é habilidoso, que é capaz. E quantas vezes, não só a Alice diz isso, mas também eu já ouvi, já li a Sarah Paim dizer que quando a criança está em desenvolvimento, ela busca pela autonomia dela. E muitas vezes o adulto bloqueia essa autonomia. A criança quer pegar o garfinho para levar a comida para a boca, mas o adulto não deixa, porque vai sujar. Porque vai demorar. Não sei se vocês já viram um videozinho na internet de uma criancinha tentando agarfinhar um negocinho, um alimento para levar na boca. É desesperador. A gente queria estar lá para botar logo e ajudar e a menina levar a comida à boca. Mas foi um processo. É bem demorado o videozinho, a criança está lá, tentando, até que ela consegue. E o prazer, depois que ela consegue, a gente nem imagina, mas ela consegue. E muitas vezes a gente não se policia, digamos assim, a gente atrapalha esse processo.
A gente intervém, a gente acelera, a gente faz com que a criança pule a etapa. Eu mesma atendo uma criança que tem uma disgrafia, realmente uma falta de coordenação motora fina impressionante. Muito inteligente, mas a letra dele para ler realmente é muito difícil. E quando a gente olha o histórico de vida da criança, a gente dava comida porque ele comia muito devagar, e aí a gente tinha que acelerar as coisas. Quer dizer, pulou a etapa da criança pegar, da criança manusear, da criança se sujar, da criança se lambuzar, da criança brincar. Por isso que eu perguntei quem brincou de quê aqui, porque a gente voltava para dentro de casa só o pó, em todos os sentidos, cansado e o pó mesmo do grude, né? Então a criança precisa disso para ter um bom desenvolvimento, para que ela desenvolva habilidades de tonicidade, de lateralidade, de coordenação, de orientação espaço-tempo. Gente, esses aspectos psicomotores, eles estão na base da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. Então, quando a criança pula essas etapas, consequentemente, a médio e longo prazo, a gente vai lidar com essas dificuldades, né, de aprendizagem na vida da criança lá na frente. Tá? Pode passar. Contribuindo com a nossa linha de pensamento, né, mais recentemente, numa perspectiva da neurociência, o Vitor da Fonseca ele diz que a psicomotricidade, estudada em pressupostos e paradigmas claramente diferenciados da motricidade animal, ela é compreendida como suporte corpóreo das funções mentais, ou seja, é o caderno de registro das nossas vivências, né? De onde emana a identidade singular e plural do indivíduo, dos inúmeros aspectos de sua evolução complexa e única. Isso é, do seu desenvolvimento, da sua socialização e da sua aprendizagem. Então, o ser humano, a criança precisa brincar. Inclusive, assim, por mais que a gente fale muito da criança, a gente, adulto, precisa brincar. A nossa brincadeira é diferente da brincadeira da criança, mas não deixa de ser brincadeira. E é divertido, é gostoso, é prazeroso brincar. E no brincar, né, de uma forma que poderia se chamar... Há uma teoria, né, do Luria, que seria do Alexandre Luria, seria a psicomotricidade relacional. Não é aquela intervenção no ato motor da criança que é planejada. Não, a criança tem que repetir isso aqui 1000 vezes para desenvolver tal habilidade. Não, é natural. É brincando, é interagindo com as outras crianças, né? É vivenciando que ela vai desenvolver todas as habilidades que são pré-requisitos, digamos assim, para uma alfabetização e para a aprendizagem e desenvolvimento de outras habilidades, né? Autonomia, relações, né, interpessoais, e a base cognitiva, para desenvolver praxia fina, global, esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, tonicidade, organização espacial e temporal. Não sei nas experiências de vocês, mas encontrar uma criança de 9 anos de idade, que quando você diz pule para frente, ela pula para trás, é estarrecedor, é assustador nos dias atuais. Então, onde é que está o corpo na aprendizagem? Ele é fundamental para que ela aconteça da melhor maneira possível. E aí, por exemplo, eu trouxe só a amarelinha, né? A amarelinha ela vai trabalhar tantas habilidades, né? Era ir no céu e voltar do céu, como era a brincadeira, não lembro bem, mas, gente, equilíbrio, né? Força muscular, ritmo corporal, controle corporal, equilíbrio, noção de espaço, coordenação óculo-manual, coordenação motora fina, senso de prioridade, desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento social. Do que é que as nossas crianças estão brincando atualmente? Baixo limiar de frustração, a falta da estimulação do que a gente estava falando ontem, das funções executivas, atenção, flexibilidade cognitiva, planejamento, memória de trabalho. Ontem, aqui à noite, aquilo estava trabalhando a memória de trabalho, a coisa mais linda. A gente repetindo a musiquinha, né? Era um menino, um homem, um burro, e por aí vai. Né? E estava trabalhando a flexibilidade cognitiva, a memória. Cadê a contação de história? Cadê as cantigas de roda? Cadê o brincar? Que a gente tem visto de forma assim, muito, muito isolada, né, atualmente no nosso meio. Então, eu trouxe aqui, né, algumas lembranças de coisinhas que a gente fazia quando era criança, né, e que, sem que a gente tivesse a menor ideia, a criança não fazia noção,
mas contribuíram para quem nós somos hoje, para o desenvolvimento das nossas habilidades, para as nossas aprendizagens, para todo o nosso repertório de conhecimento que nós construímos ao longo da nossa vida. E o quanto isso é importante na base, né, no desenvolvimento das crianças. Os jogos, né, que estimulam a solução de problemas, permite criar regras e recriar, ajuda na evolução do controle cognitivo, social, afetivo, emocional e motor, e nos dá pistas sobre a aprendizagem das crianças em suas diferentes linguagens, verbal, motora, gráfica, dando à criança consciência do seu corpo e de suas ações. Não é raro nós encontrarmos crianças que não sabem nomear determinadas partes do corpo quando já deveria saber, que não reconhece o seu lado direito, o seu lado esquerdo. Se não conhece em si mesmo, mais difícil ainda reconhecer no outro, né? Tem uma outra pessoa, um objeto como referência. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. E agora nós voltamos para a nossa querida Ana Luísa. Vamos começar, então, com o olhar psicopedagógico na perspectiva colaborativa com Eliane Pierotti. A gente vai começar, né, já pode passar o primeiro slide. O primeiro slide, ele tem um texto. Você pode ler para mim, Marisa, esse texto? O todo e as partes. A menina já me havia informado do princípio central da pedagogia da escola da Ponte. Ao me explicar como os miúdos aprendiam a ler. Aqui não aprendemos nem letras e nem sílabas. Só aprendemos totalidades. As disciplinas isoladas são o resultado da tendência de análise e especialização que caracterizam o desenvolvimento das ciências ocidentais. A Nona Sinfonia de Beethoven não é o conjunto de suas notas. Ela não se inicia com notas e acordes. A totalidade vem primeiro e é só em relação a ela que as partes têm sentido. Assim é o corpo, uma entidade musical. Nenhuma de suas partes tem sentido em si mesma. É a melodia central do corpo que faz as partes dançarem. Mas os nossos jovens, diante do vestibular, e é preciso não esquecer que os programas das escolas se orientam no sentido de preparar para o vestibular, trazem consigo as partes desmembradas de um corpo morto. Uma soma enorme de informações que não formam um todo significativo. Física, química, biologia, história, geografia, literatura, como se relacionam? Fazem-se, então, esforços inúteis de interdisciplinaridade. Inúteis porque o todo não se constrói juntando-se às partes. Rubem Alves, O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender, sobre a Escola da Ponte. Então, assim, a gente já vai fazendo uma reflexão sobre essa nossa fala inicial, a temática dessa mesa em relação à colaboração. Vocês sabem, o Rubem Alves, né, nos deixou, né, não bem recente ainda, e ele não é uma leitura que a gente costuma ler como pesquisador, mas eu acho que ele é inspiração para todas nós, né? Nós que somos da educação, da psicopedagogia. Então, a gente vai entender que lá atrás ele já falava de colaboração, eu acho que ele já falava de psicopedagogia, né? E a gente passa a entender, e eu vou falar um pouquinho como é que está organizada essa minha fala. Você pode passar o próximo slide. Então, nessa apresentação, a gente vai problematizar esse título, né? E aí a gente vai voltar mais na frente, o todo e as partes. E a gente faz essa pergunta: como para que estão sendo formados psicopedagogos e psicopedagogas? Eu acho que eu me senti muito contemplada ontem já na fala da Marisa, porque a gente vai compreendendo assim, como é que esse processo formativo se dá. A nossa temática não é formação, mas a gente precisa se perguntar em relação a esse referencial teórico que tem sustentado a psicopedagogia. E aí o inédito viável que a gente diz, novas práticas e possibilidades em relação à psicopedagogia e à colaboração.
Porque a gente sabe que em ciência não existem palavras sinônimas. Inclusive, a gente vai falar, se eu falo cooperação, é diferente de colaboração. E nessa perspectiva aqui, a colaboração é algo que eu me envolvo inteiro. Eu acho que a psicopedagogia, ela fala de colaboração. O processo de aprendizagem, ele precisa falar de colaboração. Porque a cooperação, a Sueli poderia passar aqui uma sacolinha, vamos cooperar aqui, vamos fazer para a gente dar um brinde para a Marisa, por exemplo. Eu podia até nem estar muito querendo dar esse brinde para a Marisa, mas eu cooperei, eu dei. Isso é cooperar. Mas a colaboração eu queria dar, eu dei de coração, eu me dei por inteiro, porque realmente eu me envolvi na ação. Então, a gente vai imaginando como é que a colaboração acontece nesse processo formativo do psicopedagogo. Tá? Pode passar. E aí, esses caminhos para a gente chegar nessa reflexão dessa roda que a gente quer provocar os ouvintes e os leitores a saírem do lugar comum de compreensão de formação em psicopedagogia, anunciar as perspectivas de formar o psicopedagogo profissional a partir da resistência às forças reprodutoras da escola, das instituições e da sociedade, porque a gente sabe que hoje, na clínica, os pais já chegam dizendo, meu filho tem TDAH, ele já toma Ritalina, ele já sabe, inclusive, todo o processo. E é ele que te dá o laudo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essas forças. E a escola também vai querer olha, eu já quero resultado. E aí a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente consegue romper com isso, claro, porque a gente precisa estar muito seguro daquilo que a gente faz e daquilo que a gente sabe fazer. Questionar essas forças e apontar a possibilidade de transformá-las em prol de uma educação crítica e criativa, que é o nosso foco. Para falar de colaboração, é preciso saber de onde eu parto. E aquela foto ali, não é porque eu estou me achando bonitinha na foto, não, viu? É um exercício que todo psicopedagogo precisa fazer. E eu faço isso também com professores. Eu acho que se a gente não conseguir fazer esse exercício, a Marisa já até antecipou, nem estava combinado, viu, Marisa? Mas ontem você fez um pouquinho. Eu preciso falar da minha formação pessoal. Como é que foi a minha infância, que a nossa Ana já falou aqui um pouquinho, resgatando essa infância, mas assim, essa relação pessoal, essa formação pessoal, como era que era a história da minha relação familiar? Meu pai me dava carinho, meu pai era muito grosseiro comigo. A minha mãe, eu tive carinho, tive toque, tive afeto. Então, é preciso que eu reconheça isso para eu entender por que a forma de eu lidar com uma criança, às vezes, também não é tão afetuosa. Porque a minha formação pessoal, ela vai fazer toda a diferença nisso. Agora, é claro que eu tenho uma vida toda para aprender, né? Então, a minha formação pessoal, ela faz muita diferença se eu me reconheço como é que foi essa minha trajetória, como é que foi a minha história pessoal. E a minha formação profissional, as minhas escolhas em relação, né, a tudo que eu fui. Eu posso contar a minha história para vocês. Com 17 anos eu entrei na universidade como professora, ou para fazer pedagogia, e eu digo hoje para as minhas alunas, hoje eu sou professora da universidade, formo professores, e digo, faria tudo de novo. Mas, assim, talvez, com certeza faria de um jeito diferente. Mas a minha formação profissional, eu consigo, assim, fazer toda essa linha do tempo em relação às minhas escolhas, porque, inclusive, que eu fui escolher a psicopedagogia. Porque a minha inquietação partiu lá quando eu estava fazendo a pedagogia, quando eu já era professora, que algumas crianças terminavam muito cedo a atividade e outras eu ficava até 12, 1h da tarde com aquelas crianças. Então, digo para vocês, essa minha inquietação do meu percurso formativo, eu precisava entender. E aí foi a hora que eu fui buscar a psicopedagogia. Na época, na universidade, a gente tinha habilitação e eu fiz orientação educacional. Logo depois eu fiz a psicopedagogia. Faço os cálculos da minha idade, eu sou da primeira turma de psicopedagogia do Piauí, viu? Mas não falta agora, não. Então, assim, esse percurso profissional, assim, e hoje a gente chama, nessa perspectiva, a gente chama de necessidades formativas. Então, as minhas necessidades formativas foram essas. Fiz a psicopedagogia, depois fiz psicomotricidade, fiz uma formação de 3 anos, viu, Cristina, também. E aí, assim, para eu começar a compreender essas respostas que as crianças davam, inclusive dos professores.
Para a gente entender, por exemplo, quando é que o professor fala, ou o psicopedagogo fala, e olha para essa criança, a criança vem toda contente para você dizer: tia fez olha meu desenho. Aí ela diz: tá lindo, vai, tá lindo. Então, o corpo está dizendo uma coisa e ela está falando outra. Então, assim, isso também me inquietava para buscar psicomotricidade, para esse olhar do corpo, né? Quando a gente fala na psicopedagogia, a gente sabe toda a trajetória. Desde a hora que a gente entra no curso, quais são as bases teóricas da psicopedagogia. O que eu quero falar nessa mesa de hoje em relação às bases teóricas que sustentam, claro, essa fala, e o que mais me sustenta hoje em relação ao processo de aprender. Então, as bases teóricas elas estão em Vygotsky, Gadamer e Spinoza. E aí a gente vai entender mais na frente em relação ao que é que cada um fala em relação à colaboração. E aí o modo como eu comunico e as linguagens que eu utilizo. Esse modo como eu me comunico, eu já até antecipei. Mas a gente sabe que tem pessoas que você pega na mão, parece que você pegou num pedaço de isopor. Pega direito, mulher, senão eu vou dizer. Olha aqui, tem pessoas que você abraça, parece que abraçou o vento. Já aconteceu isso com você? Então, você imagina, gente, um professor ou um psicopedagogo com essa linguagem corporal. Então, assim, professor, a gente diz, que eu sou professora, né? A gente diz que dá aula. Na verdade, a gente faz uma aula, porque, assim, é preciso que eu esteja inteiro. E aí eu já estou falando de colaboração quando eu estou falando disso. E aí os pressupostos teóricos metodológicos da colaboração, né, ela tem essa base da teoria sócio-histórico-cultural, que eu já falei, de Vygotsky, cujo processo de constituição do pensamento tem suas raízes na filosofia monista de Spinoza, sobre a indissociabilidade do pensamento da ação humana. Então, assim, gente, é compreender que quando o Spinoza traz essa unidade, inclusive, há alguns radicais quando a gente vai estudar, né, nem separa. A gente fala muito, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, didaticamente, nós vimos de um pensamento cartesiano. Quem não estudou as disciplinas tudo separada, português, matemática. E aí, para a gente romper isso, leva um tempo. Porque a gente, às vezes, a gente quer também separar as coisas. E aí a gente não pode mais separar, não cabe mais uma separação, se a gente compreende o que é que o Spinoza traz em relação a essa indissociabilidade. Né? Como é que eu afeto o outro também, né? Ele fala muito em afetação. Como é que eu afeto o outro nesse processo? É quando o outro realmente se sente, né, colaborando comigo. A ação colaborativa e a pesquisa colaborativa ela é caracterizada pela contribuição. Eu sempre estou colocando professores, porque a maioria de nós, psicopedagogos, precisamos compreender, ou se não somos professores também, né? Em processo de investigação, cujo objeto de estudo é negociado e passa a ser o foco da análise de todos os partícipes da investigação. Isso quando a gente vai fazer pesquisa colaborativa e tratar da colaboração nesse percurso formativo. Pensar, olha, essa frase assim muito forte em relação, pensar se o nosso fazer enquanto professor ou psicopedagogo se produz em espaço de estar criticamente na profissão e de ser conscientemente nessa profissão. Esse é o sentido que damos à colaboração. Então, assim, eu gosto muito de usar músicas também nas minhas atividades. Imagine que é aquela música do Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? Então, imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente vivesse esse momento lindo. Eu estou aqui, mas eu deixei marido, eu deixei trabalho, eu deixei um monte de coisa. Todo mundo foi assim, né? Para estar aqui. Aí, às vezes, eu estou aqui, eu fico no celular, eu não consigo viver. Então, gente, vocês imaginem uma criança numa sala de aula. Se nós adultos temos essa dificuldade, você imagina uma criança. Então, quando é que a gente vai conseguir viver esse momento lindo em tudo na nossa vida? Então, quando é que eu vou colaborar? Então, é quando a gente vai entendendo o que é essa colaboração que a gente está falando aqui, nessa perspectiva teórica, nesse lugar de fala. Pode passar. E aí, essa aqui é muito, vou passar mais rápido, porque contempla o afetivo, o científico, o linguístico, e ao mesmo tempo é plural, é singular, aberto, dinâmica, crítica e criativa. Ela rompe com a fragmentação curricular, com o trabalho individualizado para o diálogo que gera a reflexão crítica, que é a dialogicidade, que é a nossa combinação com a Jorgemina, ela vai aprofundar a dialogicidade.
promove a aprendizagem e desenvolvimento partindo do conhecimento que os estudantes trazem para a escola, ampliando os saberes e fazeres destes, e esse olhar de crença e de possibilidades com oportunidade. O que a gente vê hoje? A gente vê os pais, todo mundo reclamando que a criança só quer saber de celular. Quais são as outras possibilidades? Quais são as outras oportunidades que eu dou para ele? Eu só quero que ele não vá para a televisão ou vá para o celular, mas qual é a possibilidade que eu dou? Eu vou sentar com ele, eu vou brincar com ele, vou dar outra possibilidade, outra alternativa. Então, é preciso que a gente compreenda que, se não houver essa oportunidade ou essa possibilidade, eu vou só continuar reclamando, né? Nesse sentido. E aí a gente vai dizer que esse processo educacional, no sentido de até escolar mesmo, ou de trocas, até mesmo que seja, não importa. Eu gostei muito da fala da Marisa, porque assim parece que a gente quer delimitar esse espaço. O psicopedagogo, ele é desde a hora que ele sai, que ele acorda, né? Não é a questão do espaço. Existe, vamos dizer, didaticamente, a gente tem esses espaços, mas assim, em relação, a gente não pode perder de vista o que é que um aluno faz numa escola. Ele vai movimentar, né? Colocar essa realidade em movimento, porque tem alguém ali que vai mediar. E quem faz essa mediação não é o professor, não é o psicopedagogo quando está na clínica ou está na instituição. É a linguagem que a gente utiliza. Então, quando eu falo aqui que eu pego na mão de alguém, eu preciso saber se a linguagem que eu utilizo eu consigo afetar alguém. Porque senão eu vou ficar só seguindo aquele protocolo, até chegar no relatório para entregar e fazer a devolutiva para os pais. Então, não é isso. Como é que a gente conseguiu causar, né, provocar alguma reflexão e que aquele pai saísse pensando, por exemplo, de uma sessão que a gente fez com eles. Tá? E quando a gente fala realidade em movimento, claro, o científico e o cotidiano, eu preciso trazer essa realidade dessa criança. O que ela faz? Tá? Se eu não conseguir trazer, eu estou só achando que a criança não consegue fazer sentido. Então, eu passei muito tempo estudando o que era sentido e significado de aprendizagem também na perspectiva do Vygotsky, né? Que o sentido é pessoal e o significado é social. Então, assim, se a gente não trabalha sentidos, né, a gente não consegue mediar, fazer uso de uma linguagem que faz essa ponte, né, essa conexão com o cotidiano da criança. E aí a gente pergunta, o que significa mediar essa aprendizagem nessa perspectiva colaborativa, né? E que a engrenagem é essa aqui, ó. É a interação cultural, o processo cognitivo e a disposição emocional. Se eu não tiver, a gente pode levar até a Alicia Fernandes, que a Jorgemina vai aprofundar mais, mas assim, se eu não tiver o desejo. Só que a gente tem que ter muito cuidado de a gente ficar muito preso nesse desejo, porque esse desejo, a gente fala muito em motivação. Carro-chefe da psicopedagogia é fazer o olho do aluno brilhar na sala de aula, retornar esse brilho no olhar. Então, assim, quando esse aluno não está motivado, eu nem uso a palavra desmotivado, ele está sempre motivado. Ele pode não estar motivado para estudar, mas ele está motivado para jogar bola, para fazer usar o celular. Então, a gente não usa, a gente precisa repensar nas palavras, como eu falei. Em ciência não existem palavras sinônimas. Então, se eu uso desmotivação, né, eu tenho que ter muito cuidado. A motivação, inclusive nessa perspectiva, é a do Leontiev, que o Leontiev vai dizer que eu preciso saber se objetivo e motivo estão coincidindo. Né? Se coincide motivo e objetivo, é claro que eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Por que a gente trabalha? Né? A gente precisa também encontrar essa motivação, inclusive, para trabalhar. É só, aí se a gente olhar, eu preciso pagar minhas contas, no mínimo, né? Então a gente vai na força do ódio, mas vai, né? Mas assim, é uma motivação, sim, também. E para o aluno ir para a sala de aula, ele precisa criar, a gente precisa criar as condições para que ele se sinta motivado também para aquilo que a gente vai provocar ali. Então, quando a gente diz, naquele momento, naquele processo colaborativo, é colocar o pensamento do estudante em movimento. Então, se o aluno sai dali pensando, pronto, já ganhei o dia. Essa pergunta, quase fechando, é assim, eu ainda pergunto, por que ainda precisamos falar de colaboração se o espaço da sala de aula ele já é coletivo?
Só que também a gente entende que a aprendizagem, o ensino se dá no coletivo, mas a aprendizagem é individual. A gente aprende também isso. Então, por que a gente precisa falar de colaboração? Que a gente fica o tempo todo dizendo. É importante, o grupo, Laura para mim é uma referência em tudo que eu faço também, né? Em relação a grupo. Mas a gente precisa ainda, é que nem a inclusão. Quanto tempo a gente ainda vai precisar falar de inclusão, né? Nos nossos encontros. Muito obrigada, mas eu vou ficar aqui. O tema geral é o olhar psicopedagógico na perspectiva colaborativa, mas nós, desmembrando o tema, vamos falar sobre o recurso do diálogo no fazer colaborativo da nossa formação psicopedagógica. Mas como eu sou assim, sabe, eu acho que todos nós, quem não é, né? Quem não se inspira no Paulo Freire, né? Quando ele traz, não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes, né? E quantos saberes diferentes não estão instalados aqui nesse auditório lindo, né? Dentro de um fazer psicopedagógico, né? Onde temos um olhar interdisciplinar. E dentro desses saberes diferentes, chegamos no olhar da ação colaborativa. Pode passar. E o tema da nossa fala nesse momento é o diálogo como recurso colaborativo e transformador no cenário da psicopedagogia e aprendizagem. Mas, afinal, o que é o diálogo? Há uma diferença de diálogo e conversa? Ontem a Marisa trouxe que precisamos pensar em instrumentos próprios de avaliação. E essa noite eu fiquei pensando, o primeiro maior instrumento de trabalho somos nós mesmos. Nós somos nossos primeiros aprendentes. Então, como psicopedagoga e como psicopedagogo, como está o meu fazer dialógico colaborativo comigo mesmo? Primeiro, em função da pessoa que habita no fazer da psicopedagoga ou do psicopedagogo. Mas, afinal, o que é o diálogo? Como podemos defini-lo? Aqui no auditório ou nos cursos que aconteceram ontem, olhamos, conversamos, houve um diálogo, mas como é que nós podemos dar continuidade ao diálogo? Quando a gente fala em colaboração, a gente fala em transformação, em participação, em doação, em estar presente na formação desse outro. E aí, quando eu trago essa pergunta e provocação para a gente pensar, mas afinal, o que é o diálogo? Eu trouxe também Simone Weil, quando ela diz, a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Então, quando a gente está trabalhando sobre colaboração, a generosidade é uma palavra-chave que tem que afetar esse outro que está se doando para cooperar. Então, o diálogo exige a escuta. O diálogo exige a sensibilidade. Na colaboração, muitas vezes, eu quero apenas sentar perto do outro. Eu não quero falar nada. O outro não precisa me perguntar. Mas eu estou sinalizando que preciso ser acolhida pelo olhar colaborativo psicopedagógico. E aí, temos uma outra provocação aqui. O que valida a construção do diálogo? O que valida a construção do diálogo? É a relação. Só que quando nós estamos conversando sobre ação colaborativa, aí eu trouxe uma observação aqui. As palavras não têm significado em si mesma. O significado é criado por, com
e para as pessoas em seus processos colaborativos. Então, para estarmos aqui, a primeira pergunta começou de nós mesmos. Por que eu quero participar do 3º Simpósio Nordeste de Psicopedagogia? Da onde surgiu esse interesse? Como eu pretendo ir? Como é que nós podemos avançar com aquilo que nós não podemos fazer sozinhos? A cooperação, ela coloca a gente no lugar da individualidade, certo? E a colaboração coloca a gente no lugar da coletividade, no lugar de doação, no lugar de eu perceber e alcançar o outro. Vamos pensar junto. Eu estou num espaço clínico psicopedagógico, mas como é que está o movimento dessa minha escuta anamnésica? Quando eu escuto a família, eu escuto todo o funcionamento dessa família. Então, quando a gente fala em formação psicopedagógica, nós somos nosso primeiro instrumento de trabalho. De que forma eu quero ser um psicopedagogo? De que forma eu quero ser uma psicopedagoga? Eu posso fazer vários cursos que alimentem e que contribuam para o meu olhar psicopedagógico nos ambientes de aprendizagens que eu vou atuar. Mas eu tenho que definir o meu foco de pesquisa quando eu falo em psicopedagogia. O diálogo é também saber sobre ouvir, não as palavras, mas os intervalos entre elas. E não está fácil no mundo de hoje. Após a pandemia, estamos acelerados. O saber ouvir é muito raro. O saber ouvir exige generosidade. E não é saber ouvir, mas é aquilo que aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquele adolescente sentou perto de Jorge Mima e falou o não dito. E quando a gente fala o não dito na psicopedagogia, é um movimento dialógico colaborativo que envolve uma escuta ativa. Mas eu quero fazer uma provocação. O que é que eu tenho para dar primeiro? Para mim. Eu primeiro preciso ser colaborativa, introspectiva, com as minhas dificuldades, para poder entender a dificuldade do outro. E muitas vezes o que impede da gente entender a dificuldade do outro é que a gente termina uma formação, faz outra formação, e a gente vai escorregando o verdadeiro sentido do objeto de estudo da psicopedagogia. A psicopedagogia atua no processo da aprendizagem humana. Aí eu trouxe essa imagem do quebra-cabeça. Muitas vezes a gente está num processo de avaliação e a gente precisa dar alguns passos para trás, porque temos dificuldades de entender o levantamento de hipóteses. E às vezes a gente quer encaixar uma peça naquele resultado da avaliação ou naquele relatório. Quando a gente fala em colaboração, é uma comunicação interna dialógica conosco. Por isso que a Alicia fala, o psicopedagogo precisa convocar todos para refletirem o que tem para dar. Quantas coisas nós fazemos nos nossos espaços de aprendizagem, seja na escola, seja na empresa, seja na clínica, seja no hospital, mas precisamos escrever e materializar o que fazemos. E isso é um ponto muito bom para a regulamentação. Mais pesquisas, mais evidências,
mais as universidades cheias de pesquisas no olhar psicopedagógico. Como psicopedagogo ou psicopedagoga, tenho dialogado sobre minha própria aprendizagem pessoal. Esse é forte. Porque o mundo está acelerado, as demandas estão grandes, não temos tempo para nós e precisamos estar bem. Eu gosto muito de uma citação da Scos, quando ela diz: primeiro temos que trabalhar com nossas dificuldades para poder trabalhar com as dificuldades do outro. Porque aquilo, muitas vezes, que a gente está ouvindo na anamnese, na primeira escuta com a família, são as dificuldades, são as minhas queixas pessoais. São as queixas do meu filho. A supervisão é o segredo epistemológico, científico, para o nosso fazer colaborativo. Olha como está cheio esse auditório. Vocês estão aqui para ouvir a professora Josemima, para dialogar. E o que significa estar diante do outro que confia em mim? O que significa estar diante daquele aprendente que toda semana está no nosso consultório? O que significa estar diante daquele aluno, daquele estudante que toda semana está na minha sala de aula? O que significa estar com aquele estudante que está numa sala hospitalar? E eu, no olhar psicopedagógico, vou fazer uma intervenção. Então, estar diante do outro é um grande desafio. Trabalhar com gente hoje é um dos maiores desafios. E eu vou dizer algo, professora Marisa. Eu não consigo ver outra área que não seja a psicopedagogia para trabalhar com as necessidades de aprendizagens. Não consigo ver. Fazemos uma interface com a saúde e a educação, sim. Recebemos encaminhamentos de neuros, pediatras, fono. Mas quando a gente vai ver os transtornos que recebemos, que área é essa que a gente consegue trabalhar a memória de trabalho, as funções executivas, as funções cognitivas? De fato, o que é o fazer psicopedagógico? A gente fala tanto de fazer psicopedagógico, tanto de fazer psicopedagógico, mas o que é o fazer psicopedagógico? É o que eu realizo no meu dia a dia, no meu consultório. Mas todo instrumento que eu vou realizar com aquele aprendente, seja em qualquer ciclo da vida, em qualquer fase, precisa ser estudado, dominado e precisa ter um teor científico. Porque o prazer de aprender não está em oferecer o brinquedo e o jogo, mas está em envolver o outro no processo de aprendizagem. Muito obrigada.
que essa mesa é realmente bem bacana, acho que é importante a associação fazer esse movimento de convocar diferentes abordagens teóricas e práticas dos psicopedagogos, porque contempla, né, a escolha de cada um e ajuda a sustentar esse trabalho que é tão difícil, que é sustentar a clínica psicopedagógica. E é por esse motivo que buscamos tanto. Numa das minhas buscas, já tendo iniciado a formação com Jorge Visca, que eu não concluí, e tendo já concluído a formação do Sede Sapiense, foi num congresso de psicopedagogia em São Paulo que eu conheci Alícia Fernandes. Lá ela se apresentava suas ideias, falando lentamente, por estilo e por delicadeza de fazer-se entender no seu portunhol. E dali em diante, procurei sempre que podia estar próxima, em suas palestras, cursos, quando vinha ao Brasil, São Paulo, Recife, Maceió, e aqui em Salvador também, algumas vezes trazida pelos SETES. Realizou pesquisas sobre modalidade de aprendizagem, sobre hiperatividade, déficit de atenção na infância e situação de pessoa prestando atenção para identificar as modalidades atencionais, reconceitualizando o conceito tradicional de atenção e hiperatividade e propiciasse ferramentas de reflexões e intervenções psicopedagógicas no campo clínico e educativo. Nossa profissão não produz objetos materiais. Uma psicopedagoga não pode produzir para o outro o que não produz para si. Autoria de pensamento, convicção, os próprios saberes e o saber daqueles que são por ele atendidos. Pensando assim, Alícia promovia os grupos terapêuticos psicopedagógicos, considerando que fazer psicopedagogia nos permite, mas também nos obriga a fazer por nós o que podemos fazer por outros. Esses grupos aconteciam na ocasião da formação, pelo menos em Recife, onde eu fiz minha formação. Na ocasião da formação, ela abria esse espaço para esse trabalho terapêutico em grupo. E eu me sinto privilegiada por ter tido essa oportunidade, já que nós, psicopedagogos, são raros os psicopedagogos que passaram por um atendimento psicopedagógico. Então, foi uma experiência inenarrável que fez um marco da minha vida, na minha formação profissional e pessoal. Em O Saber Jogo, Alícia se refere a seus livros como filhos. Diz assim: aqui me encontro novamente parindo um livro. Daria nome para cada um e diz assumir com responsabilidade que está sendo escrito neles, que se sente pai ou mãe adotiva, porque foi gestado em outro útero, a matriz de vários úteros, alunas, marido, filhas, alguns psicanalistas, amigos. Uma das coisas que a psicopedagogia incrivelmente faz, porque eu acho que quando a gente entra na psicopedagogia, imediatamente a gente se transforma. É impossível a gente conhecer a psicopedagogia e não mudar o olhar da gente. Então, eu acho que uma das primeiras coisas das primeiras não, mas o que está acontecendo aqui agora é que a psicopedagogia conseguiu, é o único lugar onde o Brasil e a Argentina não são rivais. Porque são todos argentinos. Nossos homenageados são todos argentinos. E é tão bonito isso, né? A gente cria essa coisa cultural, que foi uma coisa que o Visca, né, trouxe para a gente também na aprendizagem. E aí eu também trago esse óculos. As meninas pediram, cadê o óculos? Não sei o quê. Os óculos que eu uso são outros óculos. Mas eu trouxe a lente do amor e do coração. Né? Fui atrás desse óculos, peguei ali num lugar, mandei botar a lente, porque a gente já não enxerga direito. Mas para simbolizar o que a educação faz,
o que a psicopedagogia faz e o que essas pessoas fazem, fizeram e farão conosco, né? Jaci, Visca, Sarapaim. E aqui está o nosso Jorge Visca, nos deixou em 2000. Eu tive a oportunidade... Quem está aqui falando agora, gente, é aluna. É aluna emocionada, é aluna que esteve, enquanto ele fazia os grupos operativos, eu estava sempre fora. E ele me olhava fumando, e eu fumando também. Olha que loucura, gente. A gente fumava em 1990. Fumava em sala de aula, junto com o professor Viscão. O Viscão, vai chegar a isso. Jorge Visca fumava feito louco. Inclusive, foi também por isso, né? Foi embora, sei lá. E eu, o grupo operativo, acho que vocês sabem o que é, né? Que é a metodologia, né, de Pichon Rivière. Vocês sabem de quem eu estou falando. Pichon. E eu fora do grupo, sem entender. Eu tinha só 26 anos de idade. Quando o CRIA, então, ele esteve aqui numa atividade, e aí Josélia, Débora e Luzia trouxeram o Visca para cá. Mas Jorge Visca, ele tem uma história que é uma história de uma construção. Ontem eu pensava, Marisa, quando você falava assim, poxa, por que a gente não soube ainda dar resposta para o Congresso sobre a nossa profissão? Aí eu falei para a Débora assim, Débora, mas se a Argentina conseguiu, porque na Argentina né? É uma profissão, é uma graduação, né? Por que a gente não pesca deles? Né? Por que a gente não vai lá e entende? Aí, ao mesmo tempo, eu pensei, e isso é uma abordagem de Visca, né? A questão cultural. A nossa cultura de formação, há muito tempo, não inclui filosofia, sociologia, antropologia, tudo aquilo que constrói um pensamento, um posicionamento cidadão, uma crítica sobre a realidade. E aí, eu estou falando através de Visca, viu, gente? Eu estou falando assim, mas isso eu aprendi ali, ó. Aqui eu, Janine, Alcione, segundo encontro piagetiano em Salvador, 1995. Ele participou de muitos encontros aqui conosco. Ele fazia até ser essa formação, não é, Laura? Era ele. Como é que Visca nos ensinou a ser, né? A pensar psicopedagogia? Grupo operativo, ele pá, na primeira sessão, primeira parte da sessão. O cara, ele nem olhava, ele não olhava para lugar nenhum. Ele simplesmente ia, né, falando da teoria, da epistemologia convergente. Então, ele ia e a gente ali anotando, que é a técnica, né? Anotando, e depois vinha o momento da elaboração. Momento da elaboração, uma loucura. Ele impassível, porque ele era um homem inteiro, ele sabia o que ele estava fazendo. O Visca era um homem presente. Um homem, ele nos ensinou tantas coisas, inclusive sobre estar presente. Tudo que a gente dizia para ele, ele ia transformando em aprendizagem e vínculo. Eu acho que é uma outra coisa, né, Laura, assim, que o Visca trouxe para a gente. A forma como ele criava o vínculo com cada uma de nós. É por isso que a gente está aqui assim, emocionado. Já estou fechando minha fala, porque, na verdade, é difícil falar de Jorge Visca, vocês precisam ler ele, vocês têm... Eu trouxe aqui a Bíblia. Você tem? Não, que sorteio! Você é louca? A psicopedagogia no âmbito da instituição escolar, escrita por quem? Que levanta a mão quem tem. Aê! Meu tesouro. O que é isso, gente?
Isso foi um recado, um bilhete de Visca para mim. E ele diz assim, eu nunca sei onde eu me colocar aqui. Olha aqui, é uma mulher radical que potencializa o amor e divide o conhecimento. Então ele fez isso para mim. Eu tenho isso num quadro. Eu tenho isso no quadro. E aí, gente, eu queria só terminar. Eu estou dizendo que esse é o meu tesouro, mas agora eu terei um outro tesouro. E eu vou pedir a Laura Monserrat, sim, para autografar meu livro, né? Porque no próximo... Na próxima, porque esta mulher, ela era que tinha que estar aqui falando de Visca, gente. Ela é a grande tradutora. Adoro, sou fã. Obrigada. Diante de vocês, né, me curvo, não conheci, Jaci conheci porque de buscar no escavador. Quando Sueli me convidou para esta mesa, e fui ver, admirável, nossa, admirável, porque só naquele breve resumo eu pude imaginar o que foi a vida de uma professora, né? Isso a gente curva toda para uma professora que se dedica tanto, faz tantas coisas, né? Vai em busca de um aprofundamento da qualidade, né? Daquilo que acredita, daquilo que conhece, daquilo que ensina. Então, a minha homenagem também a Jaci, que não conheci, né? Conheci como aluna Alícia. Então, você trazer todos os momentos da Alícia, né? Porque a minha formação em psicopedagogia é do EPSIBA. Eu coloco isso no meu currículo, né? Eu não tenho formação em psicopedagogia de pós-graduação e não tenho nenhum problema em dizer que não tenho, porque nós não tínhamos naquela época. E, por sorte, conhecemos uma psicopedagogia de alma, de vivência. Visca eu não conheci pessoalmente, né? Então, tudo que nós conhecíamos dessa nova onda que chegava, e quando ontem eu dizia um pouco do meu percurso, foram estas pessoas, né? Eu fui convidada, olha, tem um curso aí, tem um grupo que, na verdade, não era o curso, era a formação, era uma formação pessoal, né, que a Alícia fazia, estava iniciando naquele início de década de 90, anos maravilhosos na nossa vida. E eu já conhecia a Sara Paim da leitura, porque quando eu disse que comecei a compreender um movimento interdisciplinar, foi aqui. E aí eu fui buscar lá na minha estante. Esse é o meu livrinho lido o tempo todo, tá? Com inclusive as minhas anotações, tá? Eu fui pegar, não preparei nada, tudo aqui. Foi aquilo que me chamou a atenção para a riqueza de uma base teórica interdisciplinar. Nós não sabíamos o que era isso. Nós conhecíamos as teorias que a gente estudava, né? E a Sara fui conhecendo dos eventos, porque ela vinha e fazia as oficinas, os tarreres. Um outro perfil diferente da Alícia, muito diferente, né? Não tive a sorte de fazer uma formação com a Sara, porque ela deu todo um trabalho de formação, mais especificamente lá no Colégio Vera Cruz, que ela fez uma série de
trabalhos, tem um livro maravilhoso, que não é este, né? Esse é o primeiro, minha Bíblia, os outros eu tenho também, a Função da Ignorância, né? Mas a subjetividade e objetividade que ela montou dos encontros que ela fazia com os professores do Colégio Vera Cruz. O que me encantou em Sara Paim? Porque na formação, quando a gente estuda cada disciplina, a gente tem o hábito de fazer a oposição entre uma e outra, né? E essa mulher fantástica, né? Ela trouxe a forma ou fórmula de juntar esses conceitos teóricos de 3 grandes áreas do pensamento. O materialismo histórico dialético, que era a nossa base de sustentação na década de 90, de nós entendermos a questão das estruturas sociais, né? Eu não estou fazendo nenhuma apologia de nem Marx, nem coisa que o valha. Mas você compreender que o lugar que cada um ocupa na estrutura social determina o seu pensar, a sua forma de pensar, de viver, de compreender o mundo. Ela é situada, ela é concreta, ela é localizada. O trânsito entre as infraestruturas e as macro e superestruturas. Isso é a base do nosso grande pensamento naquele momento. E a genialidade da Sara é trazer o Piaget junto com isso. Como pode? Por quê? E aí que eu comecei a sacar a genialidade dela. Ela pega uma outra teoria que também é estruturalista, ela é estrutural dos esquemas cognitivos, no desenvolvimento intelectual da criança, da inteligência. A psicogênese da inteligência está falando das estruturas de pensamento de uma criança, do nascimento até chegar lá no pensamento lógico formal. Então, a construção da estrutura superior, para o Piaget, que é o lógico formal, começa onde, gente? Na infraestrutura, no pensamento prático, naquele momento que ela trouxe maravilhosamente, né? A Ana, a Cristina, né? Você também trouxe o corpo, porque é na base da ação concreta que vai se desenvolvendo a possibilidade, ou a não possibilidade, quando não tem essa base concreta da ação no mundo. Olha a genialidade dessa mulher. Eu, quando ia descobrindo isso, eu falei, meu Deus, por que eu não pensei essas coisas? Que bom que ela me ajudou a pensar. Releiam, estudem. Porque toda vez que eu fico balançado, eu vou lá e vou ler de novo. São essas 4 possibilidades. Muito obrigada, gente. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marisa. Eu nem devia ler, fiquei ali pensando, meu Deus, talvez eu tivesse trazido um retrato. Depois eu lembrei, meu Deus, mas para que retrato? 7 pessoas da família de Jaci aqui, nos vendo, nos olhando, recebendo esse carinho que nós temos para ofertar, né? E eu devia nem ler, mas eu vou ler também, saber por quê? Em homenagem a Jaci. Jaci, ela dizia que quando ela ia falar, ela tinha que ter tudo escrito. Para a mão, ó, eu fiz também manuscrito. Ela gostava disso, ela gostava de organizar, de ser didática, ela adorava ser didática, e ela era, né? Então, eu vou ler, viu? Neste privilegiado lugar de prestar esta homenagem a Jaci Célia da Franca Soares,
que nos deixou em julho de 2023. Me sinto agraciada por sentimentos que vão desde a alegria pelo nosso convívio até a admiração pela sua trajetória. Compreender a praxis educativa, sua gênese e desenvolvimento, se constituía o eixo sobre o qual Jaci foi estruturando sua vida acadêmica desde 1983, quando ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Buscar sempre uma forma de contribuir para que a universidade tivesse um espaço direcionando para a formação de profissionais, cujo objetivo seria o atendimento psicopedagógico a alunos que apresentassem alguma dificuldade de aprendizagem, na perspectiva de que a ética preventiva superasse a curativa. Eu recém-chegada em Salvador, recém-formada, e tive a oportunidade de ser coordenada por ela, eu e uma equipe interdisciplinar grande. E Jaci era uma pessoa que nos trazia para um lugar tão significativo de aprendizagens, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do zelo e da possibilidade de escuta, que a dela era extraordinária. E eu, recém-formada, ainda construindo meu repertório, tola que só. Dizia besteira e ela ouvia tudo. Tinha dia que eu pensava, hoje eu dizia cada heresia pedagógica, e ela esperava até o fim. E aí depois ia devagar, arrumando, fazendo eu pensar, fazendo eu distinguir uma coisa da outra, até eu ajeitar meu desmantelado. Para receber essa homenagem póstuma da ABPP Seção Bahia a Jaci, convidamos suas filhas, Leila e Vanessa, que aqui se encontram, se fazerem presentes, para testemunhar nossa gratidão pelo legado que Jaci nos deixou. Registra uma presença que já foi falada de todas as outras pessoas que aqui estão, para receber o que trouxe. Tanto de você, minha fofinha. Eu tinha tanta admiração por você.